Olá, hoje temos o prazer de receber aqui uma mulher incrível, que é uma verdadeira definição de força, garra, mãe, empreendedora, escritora, que tem um desafio gigantesco aqui na sua jornada. De 3 filhos autistas, tem uma jornada incrível para compartilhar conosco. A Rita tem 15 anos de experiência desenvolvendo equipes aqui de venda, liderança. Hoje está atuando com a parte de treinamento de vendas, desenvolvendo e transformando equipes comerciais, trabalhando também com a parte de consultoria, palestrante, simplesmente uma fênix. Ela que tem um conhecimento aqui que de verdade renasce das cinzas, autora do livro Mãe Antifrágil, simplesmente incrível. Com vocês, Rita Quester. Obrigada, seja muito Rossi. bem-vindo, Rita. Obrigada. Prazer tê-la aqui conosco. Uma verdadeira referência naquilo que se fala. Gostaria muito de compartilhar com todos a sua história. Eu particularmente conheço, gente. Tive a oportunidade de trabalhar com a Rita como par, como liderada, depois como par de trabalho. Conheço aqui de perto esse trabalho, mas conheci um pouco mais da história dela através do livro. E a gente quer conhecer um pouquinho melhor da sua história. Então, trouxe algumas perguntas aqui que eu acho que vai agregar muito conosco. Bacana. Primeiro, queria iniciar perguntando para você, Rita. O que significa para você ser uma mãe atípica? A Rita é mãe de 3 filhos autistas. Então, ela iniciou, e acho que o importante ressaltar aqui que o desafio da Rita não foi na era atual. Hoje o autismo está muito comum se falar, existem páginas. A Rita tem um filho mais velho, tem quantos anos, Rita? 29. 29. Então, o desafio dela do autismo veio de muito antes, onde não se tinha o conhecimento que tem hoje. Então, o que significa para você hoje ser uma mãe atípica e como essa experiência moldou a sua vida, Rita? Bacana, Rossi. Bom, primeiro, obrigado, né, pela apresentação. Eu acredito que ser mãe atípica é fugir completamente do roteiro que você traça quando você planeja ser mãe, né? A maternidade atípica, ela te tira completamente daquele sonho planejado e te coloca numa realidade que você, honestamente, não está pronta para enfrentar. Então, eu costumo dizer que a maternidade atípica, a princípio, ela é algo que tem um peso muito grande no emocional de toda uma família. E trabalhar esse lado emocional é um dos maiores desafios que nós temos. Mas a maternidade atípica também ela é transformadora. Uhum. Eu costumo dizer que quando a gente consegue ter uma ótica diferente sobre os desafios passam a ser oportunidades, seja ele de aprendizado, de crescimento. Eu fui mãe muito jovem, fui mãe com 22 anos. Tive o diagnóstico dos meus 3 filhos quase que simultaneamente, porque o meu caçula tinha pouco mais de um mês, então não foi um diagnóstico, mas foi um pré-diagnóstico da médica. Uhum. Ela me disse que, com certeza, como eu tinha 2 filhos autistas, o meu terceiro também seria. E eu era uma mulher muito tímida, muito quieta, muito calada. Olha, quem conhece, né? A Rita não fala isso, hein? E a maternidade atípica, ela me deu voz e ela me deu força. Porque quando eu tive que lutar pelos meus filhos, porque naquela época não se falava sobre autismo, então foi uma luta para conseguir acesso à terapia, à inclusão escolar e a diversos outros benefícios que hoje nós temos. Naquela época nós não tínhamos. Então eu precisei dar voz a essa causa, e com isso eu fui me transformando. Então, a maternidade atípica, ela me transformou em uma mulher antifrágil. Eu costumo dizer que eu não sou forte, eu já fui. Hoje, eu sou antifrágil. O antifrágil, ele está além do forte. O forte é aquele que suporta as pancadas da vida. Sim. O antifrágil, ele cresce com as pancadas da vida, ele se fortalece em meio ao caos. Então, a maternidade, ela me trouxe essa força. Os meus filhos, naquele momento em que eu precisei representar os meus filhos e lutar por eles, isso despertou em mim uma força que eu sequer imaginava que eu tinha. Então, a mulher que eu sou hoje é fruto dessa maternidade. Dessa maternidade, sensacional. E como que foi esse processo? Porque você teve um diagnóstico muito cedo, 3 filhos, teve que parar ali por um tempo da tua vida para poder se dedicar aos filhos. E essa retomar o mercado de trabalho, depois de 7 anos, você ficou 7 anos se dedicando com esse processo. Sim. Sem muitas experiências ali, né, Exato. que você tinha de mercado. Como que foi esse retorno ao mercado de trabalho para você? Rossi, assim, a princípio foi assustador.
Eu me dediquei aos cuidados dos meus filhos o tempo necessário para que eles estivessem prontos para eu poder voltar para o mercado. Então, deixei todo o caminho planejado, estruturado, para que eu pudesse voltar. Voltar ao mercado me assustava muito, porque qual que era o meu pensamento? 7 anos parada, mãe de 3 filhos com deficiência, 3 filhos neurodiversos. Como é que o mercado me receberia? A gente sabe, enquanto mulher, que a gente já tem essa questão que o mercado fala, poxa, a mulher vai engravidar, vai ficar afastada. Eu, no meu caso, eu já estava naquele processo de ter 3 filhos e ainda 3 filhos autistas. Então, isso me assustava muito. Mas quando eu parei para reconhecer a fortaleza interior que eu tinha e o que eu tinha me tornado com a maternidade, eu percebi que eu possuía habilidades e competências que eram extremamente valorizadas no mercado. E é essa mensagem que eu quero passar para as mães atípicas. Nós desenvolvemos habilidades que, para o mundo corporativo, são fundamentais. Extremamente inteligência requisitadas, emocional. né? A gente tem uma habilidade incrível em fazer gestão de crise. E a gente começa a ficar tão especialista em gestão de crise, porque tudo que uma mãe atípica tem no seu dia a dia é a diversidade. Cada dia é uma questão diferente que você tem que resolver. Eu falo que as pessoas costumam dizer assim, eu fui trabalhar com vendas, né, Rossi? Sim. Nossa, em vendas você mata um leão por dia. A mãe atípica tem que matar a savana toda. E todos Não é os um dias, leão, né? é A todo dia. momento. A gente Sim. luta com a savana toda. Então, assim, eu desenvolvi empatia, o que me ajudou muito na questão da liderança. A capacidade de ler o outro, porque eu tenho um filho que hoje ele verbaliza o que ele quer, mas ele era não verbal. Eu desenvolvi a habilidade de gestão de crise. E mais do que isso, a gente começa a ficar tão expert nas crises que a gente consegue até antever as crises e conseguir minimizar os danos quando ela acontece. Então, isso para o mercado, principalmente na área que nós fomos atuar, que é a área comercial e gestão de pessoas, o que a gente mais faz é gerir crise. E o que mais busca, as empresas buscam, e a gente fala, Inteligência porque nós tivemos a emocional. parte de liderança ali também, e é um dos maiores desafios, encontrar pessoas que saibam lidar com essas características, e você soube utilizar isso ao teu favor. Você usou da sua maior dor, da sua maior dificuldade, você transformou em força para trazer para o mercado de trabalho e com excelência. E foi exatamente. Então, os desafios existem. Sim. E eu falo para toda mãe atípica, comece a olhar para quem você é, para o que você se tornou com a maternidade. Você tem habilidades e características que são absolutamente cobiçadas no mundo corporativo. Você só precisa colocar isso para fora, que foi o que eu fiz e consegui um crescimento e uma ascensão profissional muito rápida, justamente utilizando todas essas habilidades. Então, o mercado, ele não estava pronto para receber uma mãe atípica, né? Eu fui desacreditada muitas vezes, mas eu me lembro que eu falei, me dê uma oportunidade, eu te provo que eu vou ser a melhor profissional que essa empresa já teve. E aí, corri muito e o resultado realmente foi um crescimento, mas esse crescimento só veio por conta dessas habilidades, de fato. Muito bom. E o que você aprendeu com essa maternidade atípica que contribuiu para o seu sucesso profissional? Rossi, tudo isso que eu falei agora, né? Imagina a seguinte situação. Você precisa lidar diariamente com muitos desafios e com muita frustração. Porque você acabou de ter um filho, você tem um filhinho que acabou de fazer 1 ano. Toda a gravidez, a gente passa planejando, sonhando o que esse bebê vai ser, como ele vai ser, como é que vai ser o futuro. Aí ele nasce, você já começa a projetar a profissão, o que ele vai ser, como que vai ser esse desenvolver dessa criança. E aí, quando você recebe o diagnóstico, esse sonho, ele morre. Eu falo que a gente vive a fase do luto na maternidade atípica, né? Justamente pela morte desse sonho que você planejou para essa criança. Só que outros sonhos nascem. Surgem, né? E eles vão nascendo outros sonhos. Só que, para que isso aconteça, a gente tem que, dia a dia, vencendo muitas batalhas, porque não é fácil. Então, eu fui aprendendo a lidar com frustrações, eu fui aprendendo a encontrar soluções rápidas para resolver problemas complexos, né? Durante esse processo de desenvolvimento dos meus filhos, eu me desenvolvi junto com eles. Então, ir para o mundo corporativo, eu só coloquei em prática aquilo que eu já fazia na minha casa com 3 crianças, que era gerir crise,
lidar com frustrações, saber explorar, não é nem explorar, mas potencializar o melhor de cada um. Porque eu tinha que olhar para os meus filhos, ver qual era o potencial de cada um e fazer com que esse potencial aflorasse. Eu trouxe isso para o mundo corporativo. Então, é uma junção. Por isso que eu falo sempre, a maternidade atípica, ela não é fardo, ela é força. Se você souber direcionar o seu olhar, isso da forma correta, você consegue canalizar isso para o seu crescimento pessoal, inclusive. Excelente. E como que essa força adquirida na maternidade contribuiu para você se tornar empresária? Porque conheci a Rita profissional e hoje nós temos uma Rita empresária, que é um desafio diferente, né? Uma coisa é nós estarmos numa liderança numa empresa, você ter um cargo dentro de uma empresa. Outra coisa é empreender. E o que esse desafio trouxe para você como empresária? Durante muito tempo, Rossi, eu trabalhei no mundo corporativo. Então, só na liderança são 15 anos, mas sempre trabalhando numa empresa, né? Passei por 2 empresas nesse período. A última empresa, uma grande empresa, onde eu cheguei a sócia dessa empresa. Então, eu me dedicava 100% para a empresa. Mas chegou um momento, a gente vem de uma fase, né, global, em que nós passamos a ter o trabalho home office, a trabalhar por necessidade, saímos do escritório e fomos trabalhar em casa. E eu percebi o quanto a minha presença fez a diferença no desenvolvimento deles. Embora meus filhos hoje sejam adultos, estão com 29, 24 e 22 anos, na fase pandêmica eles já estavam, né, com uma idade, já eram adultos, eu percebi que a minha presença fez com que eles tivessem saltos de evolução em vários aspectos que são fundamentais, que são os aspectos emocionais. E o quanto isso contribuiu. O quanto isso contribuiu para o desenvolvimento deles. E passou a pandemia, voltei para o escritório e você vai percebendo uma regressão. Foi quando eu consegui voltar a trabalhar home office, mais por uma questão estratégica da empresa onde eu estava, isso mudou o cenário. Eu precisei voltar. E detalhe, né? Eu mudei de residência, eu fui para um outro bairro muito mais distante, na época em que eu estava home office, e aí eu percebi que estava na hora de eu dar uma guinada na minha vida e seguir e realizar aquilo que para mim é o meu propósito. Nasceu a ideia do livro primeiro, que é contar a minha história, mas não é só uma história, é contar como a gente pode transformar desafio em oportunidade. Eu quero mostrar não só para as mães atípicas, para as mulheres, mas para todo mundo que passa por uma dificuldade, que é possível você extrair e crescer em meio ao caos. E quando eu falo caos, é literalmente o caos, porque 3 filhos autistas, cada um no nível, era um caos. Olha, se 2 filhos já são caos, imagina no seu caso, né? E foi quando, então, eu tomei essa decisão de seguir o meu propósito. E aí, montei a minha empresa de consultoria em vendas, que é a minha expertise, que eu trabalho há anos com isso. O livro, para poder realmente contar a nossa história e fazer aquilo que eu amo. Você me conhece também, a gente trabalhou muito tempo junto. Eu adoro um palco, eu adoro treinar. Então, ser palestrante é um propósito para mim, que é poder transmitir essa vivência Isso é uma das poder coisas, inspirar Rita, outras pessoas. que mais me admira em você, gente. Para quem conhece a Rita, quem teve a oportunidade de trabalhar, a Rita é essa imponência. Ela é imponente toda. Ela é imponência em pessoa, em presença, falando. Eu falo para ela, você tem o dom da linguagem, não, porque ela desenvolve isso. Então, de fato, é uma presença muito marcante em todos os âmbitos. E acho que o teu lugar, de fato, é o palco. Porque você tem um diferencial muito grande para transmitir para as pessoas. E falando em transmitir, eu queria saber exatamente qual que é a mensagem importante, Rita, que você gostaria de passar para mulheres, e especialmente mães. Olha, primeiro acreditem no seu potencial. Comecem a olhar para você e perceber tudo que você tem de positivo. Nós, mulheres, nos cobramos muito. Nós, mulheres, nos cobramos sempre perfeição. E o feito, muitas vezes, é melhor do que o perfeito. Eu falo isso, eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, falando que quando você tem uma vaga de emprego... Por que tem poucas mulheres no cargo de liderança? E me contaram isso, eu falei, de fato, isso acontece, né? Se o cargo de liderança tem lá 5 requisitos, se a mulher tiver 4,5, ela acha que ela não está preparada.
Enquanto ela não bateu o 5, ela sente que ela não está preparada, então ela não vai para aquela vaga. O homem, ele pode estar 2,5. Ele fala, eu vou e eu me desenvolvo no processo. Por quê? Porque homem, geralmente, é promovido por potencial, enquanto mulher é promovida apenas por resultado entregue. Então, existe essa diferença. Enquanto a gente não entender que nós, sim, temos total potencial também e tivemos essa coragem de nos colocarmos à frente e falar, eu quero essa vaga, eu vou participar, eu vou fazer o que tiver que fazer em termos de candidatura. Preparação é importante, é fundamental, mas não espere estar 100% preparada para poder aceitar um desafio. Aceite o desafio e vá se preparando ao longo do processo, porque é isso que a maioria das pessoas fazem, a gente aprende na prática e não na teoria. Então, eu diria, olhe para si mesma e veja quais são as suas forças e as suas fraquezas. Quando você é capaz de entender as suas forças e as suas fraquezas, você consegue potencializar o que você tem de melhor e administrar aquilo que você não tem de tão potencial assim. Então, acreditar é o primeiro passo. Eu falo que a mensagem é: não se permita cair nesse abismo da vitimização. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano, e aí não é uma mulher ou uma mãe, é para qualquer ser humano, é você se vitimizar e achar que a culpa é do mundo por você não atingir os seus objetivos. A gente só tem controle sobre uma coisa na nossa vida, é sobre nós mesmos. A gente só consegue controlar as nossas ações. Como a gente reage ao que nos acontece é o que faz a diferença para que a gente atinja ou não o resultado. Então, comece a olhar para o seu potencial e a agir, porque sem ação também a gente não consegue atingir nenhum objetivo. Excelente. Gente, hoje a Rita é uma palestrante renomada. Acho que só pelo pouquinho que a gente viu aqui, você imagina o tanto de conhecimento que ela tem para compartilhar. E eu quero saber, Rita, como que você transformou essa história numa palestra inspiradora? A palestra, ela vem inspirada no livro. Porque o livro, ele conta exatamente todo o processo. Como que eu saí de uma mãe para uma mãe atípica e de uma mãe atípica para uma mãe antifrágil. Então, é toda essa jornada, ela está aí nas páginas do meu livro. E a palestra, eu transformei essa jornada num método. Porque você começa a perceber o que eu fiz para conseguir ter força para superar esses desafios. E quando você consegue descobrir, você consegue ver que há um método por trás de tudo isso. Sim. Então, na minha palestra, ela não é uma palestra para mães atípicas, ela é uma palestra para qualquer pessoa. Hoje eu palestro dentro de empresas, eu palestro, por exemplo, para instituições, sejam elas de ensino ou instituições voltadas para atendimento de mulheres, ou enfim, né? Ela é uma palestra que ela tem um tema universal. O tema da palestra é antifragilidade. São os 4 passos para você se tornar um antifrágil. E quais são esses passos? O primeiro é a aceitação consciente, que é o que eu falo, a gente não muda aquilo que a gente não aceita como real. Então, primeiro você tem que tomar consciência de onde você está e de qual é a situação que você está vivendo. Essa aceitação consciente te liberta da paralisia, que quando você entende e aceita onde você está, ou você permanece naquele lugar se vitimizando, ou você decide sair dele. E aí você tem que agir. Depois, o segundo passo é ressignificar. É literalmente ressignificar a dificuldade para transformá-la em oportunidade. Então, ressignificar os seus problemas. Se você olhar com cuidado, toda vez que você passou por uma dificuldade, você aprendeu algo. Ninguém cresce na zona de conforto. A gente só evolui quando a gente passa por momentos difíceis. Dizem que todo grande choque provoca grandes mudanças, e isso é um fato. E o terceiro passo é a gente conseguir ter autorresponsabilidade. É parar de culpabilizar o mundo e assumir que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade e a ação é nossa. Então, assumir a autorresponsabilidade é o terceiro passo. E o quarto passo é o protagonismo. Você tem que ser o agente de mudança da sua vida. Você não pode esperar que o mundo mude para se adaptar ao que você espera. Então, é você que tem que ser o agente de mudança da sua vida. Então, a palestra, ela passa por todo esse processo. Você quer ser um antifrágil? Você precisa reconhecer, você precisa ressignificar, você precisa ter autorresponsabilidade e você precisa protagonizar. E por isso que ela se adequa a tudo, né? A empresa, a educação, porque para tudo é válido isso para a vida, como pessoa, pessoal, profissional. Exatamente. Então, como você definiria o tema central, a mensagem central da tua palestra, então?
Antifragilidade. Rossi, para quem não conhece o conceito de antifragilidade, eu acho importante dar uma visão. A antifragilidade, ela é um conceito que vem do Nassim Taleb, né? Ele é um economista, um pensador genial, tem diversos livros. E ele define a antifragilidade como o oposto de frágil. Geralmente as pessoas pensam o quê? O que é frágil e o que é forte. O que quebra e o que não quebra. Ele traz o conceito da antifragilidade como algo que ele consegue crescer em meio à dificuldade. Ele não só resiste, ele se beneficia dela. Então, a antifragilidade eu tenho uma dificuldade, eu posso me vitimizar, eu posso aceitar e a vida é assim, então eu vou seguir porque é assim que é a vida, eu não mudo, ou eu me torno um antifrágil, onde eu vou falar, esse é o problema, eu vou crescer com ele, então eu vou usar isso para me impulsionar. Como é que isso se dá na prática? Por exemplo, no meu caso, eu tive diversas situações de extremo estresse com os meus filhos, no que diz respeito, por exemplo, à autoagressão, né? A acidentes que foram provocados por essas crises de autoagressão. Eu tive que aprender com isso a me tornar mais forte e a antever essas situações. Isso é ser antifrágil, você se transformar a ponto de você crescer com essas situações difíceis. Então, a mensagem da palestra é essa. Se torne um antifrágil. Ter uma empresa antifrágil significa que, enquanto uns quebram na crise, outros crescem. Ser um empresário antifrágil é ser capaz de você enfrentar os seus desafios e crescer com eles, fazer a sua empresa prosperar. É olhar sobre uma outra ótica, né? É você ter uma visão 360, você conseguir enxergar o todo e se beneficiar, porque se você olhar com cuidado, você sempre vai encontrar oportunidade no meio da dificuldade. Volto a dizer, a gente não cresce na zona de conforto, a gente só cresce quando nós somos desafiados a ir além, e é isso que a mensagem da palestra traz. Eu falo que todas as oportunidades, conhecendo como alguém que trabalhou com você, todas as oportunidades surgiram de coisa difícil. Ninguém nunca deu alguma coisa fácil. Uma equipe facinha aqui, ou bonitinha para você assumir. Nunca que uma coisa grande vem de algo simples, fácil de se realizar. E como que surgiu essa ideia de escrever um livro e qual que é o impacto que esse livro tem na sua visão? Rossi, não é nenhuma ideia, é um propósito. Durante muito tempo, eu quis contar para as pessoas. Porque muita gente fala assim, você teve sorte na vida. Né? Principalmente no crescimento. Ótimo, quando você né? começa a ter uma ascensão profissional, as pessoas só veem os frutos que você está colhendo, mas não tem ideia do que você teve que vivenciar para colher aqueles frutos. Né? Então, eu queria mostrar que não foi sorte e não foi só trabalho e dedicação. Trabalho e dedicação, eu conheço diversas pessoas que são extremamente dedicadas e que trabalham muito, mas faltam a elas algo a mais que ajuda nesse crescimento, que é essa capacidade, essa inteligência emocional, né? Porque a gente vive num mundo corporativo onde a pressão é muito grande, principalmente na área comercial. Nós somos pressionados o tempo todo a entregar resultado. E quem não tem um equilíbrio emocional adequado não consegue lidar com isso. Então, o propósito do livro, ele sempre foi como eu posso fazer outras mães atípicas enxergarem o tamanho do potencial que elas têm. Porque a maioria dessas mulheres, elas são abandonadas pelos seus maridos. Muitas vezes pela própria família, que se afasta completamente. Elas são socialmente isoladas e isso fragiliza muito. Você vai se fragilizando a ponto de desacreditar de você. Você começa a entender que o único protagonismo que você tem na vida é a maternidade. Aí você deixa de se olhar como mulher, você deixa de acreditar que você pode ser mais do que mãe, que você pode ser mulher, que você pode ser amiga, que você pode ser profissional. Enfim, o livro ele vem para mostrar, você pode ser o que você quiser. E acredite, você está um passo à frente da maioria das pessoas, porque a capacidade que você tem de lidar com situações de crise, a maioria das pessoas nunca vivenciou isso. Então, olhe o lado positivo. O livro é para trazer essa visão. Foi fácil? Não foi, Rossi. Eu falo, a vida ela não foi fácil, mas ela foi justa. Porque ela me deu tudo o que eu precisava para me desenvolver. Tudo o que eu precisava para poder evoluir. Eu só tive que fazer a atitude
de olhar na direção certa, que é a direção do lado positivo das coisas, e extrair dessa situação o melhor e potencializar tudo isso com atitude. É acreditar e tomar uma ação. Então, a mensagem do livro é essa. E aí vale para qualquer pessoa, porque todo mundo vivencia experiências difíceis na vida. Quer saber como enfrentar experiências difíceis? Tem. Na palestra, eu ensino os 4 passos e no livro eu conto o passo a passo como tudo isso aconteceu e como eu cheguei à antifragilidade e consegui realmente aí construir uma história, uma carreira, né? Hoje empresária, palestrante, escritora e vivendo do meu propósito, que para mim é a coisa mais importante. Então, em resumo, para quem você recomendaria o seu livro? Para qualquer pessoa que queira realmente extrair o melhor de si mesmo, quer potencializar o melhor de si, quer descobrir a força que há dentro de você, esse livro ele vai ser uma fonte de inspiração e ele vai ser um guia para você entender que qualquer desafio que a gente enfrente na vida, ele pode se transformar num trampolim para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E o livro, para as mães atípicas, para as famílias atípicas, ele vai mostrar... Porque muita gente está começando agora essa jornada, está descobrindo agora o diagnóstico de autismo do seu filho e não sabe o que vai ser o futuro. Porque essa é a maior dúvida que nós temos, o que vai ser o futuro. O livro ele vai contar do diagnóstico à fase adulta, tudo que nós vivemos nesse período. Então, pode ser também para as mães atípicas um guia, para ela poder ter uma visão dos desafios que ela vai enfrentar, mas também do quanto esse processo nos transforma e quanto os nossos filhos podem evoluir e se desenvolver e, sim, ter uma vida plena, ter uma vida com autonomia, que é a coisa mais importante para nós. No momento do diagnóstico, nosso maior medo é esse. Vão ter autonomia? Sim, é possível ter. Não são todos os casos, mas boa parte deles, sim. Então, o livro ele vai trazer também essa visão. Bacana. E o que torna a sua história uma mensagem tão universal, Rita? Rossi, eu falo que eu trago uma ótica sobre o tema da maternidade atípica que eu não conheço ninguém que aborde dessa forma. Por isso que eu fiz tanta questão de escrever esse livro. Eu sempre ouvi falar da maternidade atípica, ai, coitada dessa mãe. Porque nós somos aquela mãe que todo mundo admira, mas ninguém quer estar no nosso lugar. Ninguém quer passar pelo seu processo. Ninguém quer passar pelo meu processo. Então, eu sempre ouvi falar sobre a vitimização ou o olhar de vítima que se tem para essa mulher. E eu nunca me vi vítima. Eu nunca aceitei o papel de vítima. Eu sempre entendi que ou eu tomava as rédeas da situação ou nós não conseguiríamos sair daquela situação de caos. Mas a minha mensagem é para qualquer pessoa que enfrenta desafio. Ela é universal, porque quem não tem desafios na vida? Quem não passa por dificuldades? Quem nunca fraquejou diante de um obstáculo? Quem nunca se questionou, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Quantas pessoas, nesse exato momento, não estão questionando o seu potencial e a sua capacidade? Então, a mensagem ela é universal porque ela vai despertar em cada um, diante do problema e da situação que a pessoa está vivendo, ela consegue se enxergar. Ela consegue fazer um comparativo entre o desafio dela e o desafio que está ali no livro e falar, opa, tem caminho, é possível, eu só preciso olhar de uma forma diferente para essa situação. Então, qualquer pessoa que queira buscar uma inspiração, esse livro, com certeza vai ser essa fonte de inspiração de uma história real, que é muito além de superação, é uma história de transformação. Eu não superei, eu me transformei nesse processo. E essa transformação, ela está o passo a passo ali, em cada linha desse livro, em cada palavra da minha palestra. Sensacional. E Rita, acho que de tudo que você trouxe aqui, até para a gente finalizar, quando a gente fala de dificuldades, hoje em dia a gente vê uma geração, de repente, tão perdida, tão com medo de desafios, tão com... muitas vezes parece que vontade, falta força para poder enfrentar. E eu acho que você trouxe uma mensagem tão válida para a gente, para entender assim, a dificuldade ela nos molda. Basta saber como eu vou utilizar isso ao meu favor. E você, Rita, eu quero falar o quão exemplo você é. Você é exemplo de mulher, você é um exemplo de profissional,
um exemplo de mãe. Eu conhecia um pouco e ao ler o seu livro eu falei, meu Deus, tem muito mais do que a gente imagina ali. Você tem noção de quanto você impacta as pessoas com isso? De quanto essa postura que você tem e saber um pouco da sua história, porque a Maria só fala, tá vendo aquela ali? Ninguém nem imagina. Era mãe de 3 filhos autistas. Quando a gente fala, parece que já muda a ótica das pessoas ali. Como foi até para você lidar com isso? Sem ter vitimização das pessoas? Porque quando eu te conheci, eu não sabia a sua história mãe. Eu só conhecia a profissional. E aí, quando a gente conhece a história, a gente fala, meu Deus, ela poderia estar ali se vitimizando, mas não. Ela está usando isso a favor dela e sendo essa referência que você é. Eu nunca usei, Rossi, a maternidade atípica como pretexto para nada. Ao contrário, né? Então, no meu trabalho, as pessoas conheciam um pouco da minha história, da minha batalha profissional, mas o meu lado pessoal eu sempre mantive e só dividia isso com as pessoas mais próximas, que foi quando a gente se aproximou, que você conheceu um pouquinho mais. Exatamente por isso eu não gosto de me vitimizar. Eu não gosto que as pessoas olhem para mim e acreditem, ai, coitada, tem 3 filhos, meus filhos são uma bênção na minha vida. Eu só sou quem eu sou graças a eles. Eu falo que eles vieram para me ensinar e muito sobre o que é ser um ser humano, sobre o que é enfrentar desafios, sobre o que é ter empatia, sobre o que é o amor incondicional. Então, eles são os grandes mestres, eles são os protagonistas dessa história. Eu sou apenas alguém que ali caminhou ao lado deles e que conseguiu, né, direcionar os meus 3 filhos para esse caminho aonde eles chegaram no ponto de equilíbrio. E no meu trabalho, eu sempre procurei passar para as pessoas essa visão de que você é capaz de atingir qualquer objetivo desde que você se dedique, que você foque e que você tenha determinação. Por quê? O que eu enxergo? Existe muito talento no mundo. Eu conheci pessoas talentosíssimas, Rosa, a gente sabe disso. Quantos talentos nós conhecemos, muitos, mas que não conseguiram atingir nenhum objetivo. Mas por quê? Porque falta atitude. Talento sem atitude não é nada. E a constância é fazer, fazer, fazer e fazer constantemente o que precisa ser feito. Aí você consegue atingir um objetivo. Não se constrói nada do dia para a noite. Eu falo, a mulher que eu me tornei hoje são mais de 20 anos dentro desse processo. Eu falei lá no começo, eu era uma mulher extremamente tímida, falava muito pouco, eu morria de vergonha de falar. Hoje eu amo falar. Mas esse processo de transformação foram ao longo de anos, aonde eu precisei constantemente colocar a minha voz para fora. Só que a gente vive num mundo do imediatismo. A maioria das pessoas querem resultado muito rápido. Já. Eu quero começar agora e ter resultado agora. Isso não vai acontecer. Entendam que a gente só consegue atingir sucesso com constância. Constância é fazer todo dia o que precisa ser feito, até aquele dia que você não está a fim de fazer. Mas você precisa fazer, porque senão você não vai conseguir atingir os seus objetivos. E aí você vai culpabilizar o mundo pela tua falta de resultado. Lembra que eu disse? A gente só tem controle sobre uma única coisa na vida, que é sobre nós mesmos. A gente não controla nada mais além de nós mesmos. Então, controle seus pensamentos, controle as suas ações, controle as suas atitudes e foca no seu resultado. Porque é impossível uma pessoa focada e determinada, que tem constância, não atingir o objetivo proposto. Eu não conheço ninguém que tenha chegado lá, que não tenha seguido esses passos básicos. Então, se você quer uma dica para crescer, é essa. Não tem um caminho mais curto, né? Não. É isso. Não tem atalho para o sucesso. Não tem como. Então, Rita, foi excelente o nosso bate-papo. Agora eu quero que você fale um pouquinho como que a gente consegue, né? Como que você, empresa... Gente, isso aqui foi só uma palhinha. Você imagina essa mulher contando essa história. Imagina isso dentro da sua empresa, o que você pode inspirar, desenvolver os seus colaboradores. Então, como que a gente faz hoje, Rita, para contratar a sua palestra? Como que a gente contata você? Você tem um canal? Hoje eu tenho o meu site, que é o ritaquester.com.br. Quester é Quester, tá? Depois eu vou colocar aqui nos comentários, nos comentários eu coloco direitinho. E o meu @ é o ritaquester.oficial. São 2 canais aí de comunicação que você consegue facilmente falar comigo. Então, empresas que queiram contratar palestras, eu faço treinamento de vendas, que é a minha maior expertise, né? Que vendas é algo que eu domino. Então, para empresas, para quem quiser buscar também uma palestra que não é para inspirar,
né? Eu falo que inspiração dura pouco. É uma palestra para transformar. A minha palestra é para transformar a maneira como as pessoas enxergam os desafios. E a partir dessa palestra, a gente consegue fazer as pessoas realmente atingirem uma performance muito interessante, que é o que eu costumo dizer. Chegar à alta performance é só com uma mudança de mindset. Não existe alta performance quando você não tem inteligência emocional. E o meu livro, também ali no meu Instagram. Que você apresentasse aqui, também. Ó. Lindo para conhecer essa mulher poderosíssima na capa. Este aqui, ó, é o meu livro, Mãe Antifrágil, como a maternidade atípica me transformou em uma líder de alta performance. Como eu disse, um guia para mães atípicas que queiram descobrir o seu potencial e para qualquer pessoa que queira ascender profissionalmente e ter uma mudança de mindset, eu recomendo a leitura desse livro. Uma leitura leve, gente, leve, gostosa, saber, emocionante. Fala que eu tô terminando ali, mas você, com lágrima nos olhos, você vê os desafios dela e inspiradora. De fato, Rita, a tua história é inspiradora, que você continue, que te abra muitos caminhos aí, que as empresas tenham essa oportunidade de conhecer, de ter de perto, de contratar, gente, essa consultoria, porque de fato faz o diferencial. Agradeço muito, obrigado por compartilhar a sua história conosco. Obrigada. Que nós tenhamos outras oportunidades aí de conversar mais, de entender e aprofundar cada vez mais aí na sua história. Com certeza. Conte com isso. Obrigada.